Olá investidoras e investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários. E neste vídeo de 5 fatos sobre fundos imobiliários, vou apresentar e introduzir para vocês o fundo REC Renda Imobiliária, ou RECT11, 5 fatos sobre este fundo. Lembre-se que, antes de começar com este vídeo, curta esse canal, dê joinha e compartilhe esse vídeo nas mídias sociais. Então, vamos a este vídeo? O conteúdo deste vídeo será apresentado da seguinte forma: tempo do fundo, administrador e gestor, carteira do fundo, a estratégia do fundo imobiliário e os proventos, também conhecido como rendimentos ou até mesmo mais popularmente conhecido como dividendos. Ok? O tempo do fundo. O fundo ele é do ano passado, abril mais especificamente. Então tem um pouco mais de um ano este fundo imobiliário. Os números de fundos aí registrados no 2019 foi realmente um recorde. E realmente a diferença para o ano passado em relação a 2019 de fundos registrados aí na B3 aí é de 59 fundos, porque depois de 2018 teve 190 e em 2019 aí teve 249 fundos. Então realmente teve 59 fundos a mais negociados na bolsa, o que é bastante, que é realmente expressivo. Em 2020 a gente já tem aí 265 fundos, maior do que os números aí na B3, o que realmente é muito interessante, sendo que no total aí, considerando aqueles da CVM, obviamente, temos 492, sendo que o ano ainda não acabou, então realmente esses números ficarão ainda maiores. Agora, nos números de investidores, olha só que interessante. Dezembro do ano passado fechou com 645 mil investidores em fundos imobiliários. Então realmente isso é bem interessante e mostra o quão atrativa é a indústria de renda variável, mais especificamente de fundos imobiliários. E para este ano, no final aí de julho, que é o mês 7, a gente tem aqui 957 mil investidores em fundos imobiliários, o que denota novamente a atratividade do gestor no mundo dos investimentos, dado que o custo de oportunidade, ou seja, a taxa Selic no caso, está muito baixo, que atrai bastante investidores para o mundo de renda variável dos fundos imobiliários. Agora, investidores, número 2 aqui, vou apresentar a administradora e a gestora de recursos desse fundo imobiliário. A gestora de recursos imobiliários, no caso que é tratado como consultor, é a Real Estate Capital, gestão de recursos, capitaneada aí pelo Moise Politi, na verdade, que realmente é o sócio fundador, realmente ele tem muita experiência com gestão de ativos imobiliários e investimentos, e realmente é uma pessoa muito experiente que tem muito para agregar aí ao mercado de fundos imobiliários. O administrador é também a BRL Trust Investimentos, uma empresa bem tradicional aí que já tem bastante fundos que também faz a administração. Então a gente tem esses dois players aí, bastante já conhecidos no mercado, que fazem aí cada um com o seu serviço, um com uma gestora de investimentos imobiliário e outra com a administração do dia a dia operacional deste fundo imobiliário, que é a BRL Trust no caso, ok? Agora vamos para a carteira desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário ele tem aí 82% em imóveis físicos no caso, 9% em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, 6% em renda fixa e 3% em vários outros ativos aí que eles realmente aglutinaram, e tudo deu 3%, uma participação aí bastante pequena. Aqui a gente tem a localização geográfica do portfólio e sendo que ele mostra os estados que tem a participação, que é muito interessante. Veja que o fundo tem participação no Sudeste, na região Sul, na região Centro-Oeste, procurando, obviamente, participações de escritórios em regiões não tradicionais de negócios. Okay? Então, realmente, a gente tem aí que o fundo mostra a participação, por exemplo, no Parque Cidade Corporate em Brasília, Distrito Federal. Ele tem participação também no edifício Barra da Tijuca, onde está vivo na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
No estado de São Paulo ele tem participação aí bastante em Alphaville, especificamente no município de Barueri, porque Alphaville é um distrito que pega parte do município de Barueri e parte aí do município de Santana de Parnaíba, ambos localizados aí na região metropolitana da capital paulista. Então ele tem participações no Evolution Corporate, que é um prédio bem localizado em Alphaville, ali na Alameda Xingu. Ele tem no Canopus Corporate também, ali em Alphaville. Ele tem participação também no Parque Ana Costa, que é um edifício AAA em Santos. Ele tem uma participação também em Alphaville, aqui no Complexo Madeira, que é uma das travessas ali da Rio Negro, em Alphaville. E também participações aí nas operações imobiliárias de forma indireta via CRI, que é o CRI Morumbi Plaza e o CRI Matarazzo, aí, que tem a participação fundo imobiliário. Okay? E agora, a gente pode ver aqui nessa última parte a evolução do portfólio do fundo ao longo do tempo, que mostra que é o seguinte: o gestor ele é ativo, ele capta recursos e aloca ali no pipeline pré-definido. Ele não capta recursos e fica esperando, ele realmente aloca os recursos, o que é realmente muito bom, e isso deve ser feito por todos os gestores de fundos imobiliários. Captou, já aloca no pipeline pré-definido. Okay? Então a gente vê aqui, a gente começou com o edifício Barra da Tijuca, de 70%, passado o tempo, comprou mais 30% e tem 100% do empreendimento. Aí depois ele realmente comprou participação no Evolution, no Canopus e no Parque Cidade, mais um tempinho no Parque Ana Costa, Complexo Madeira, uma parte no Canopus Corporate Emiliano e por último mais uma participação aqui no Corporate em junho de 2020, que é a cronologia da aquisição dos ativos, tá bom? E aqui a gente vai ver aqui como é que está a disposição dos ativos no fundo e um pouco mais sobre esses ativos. O fundo aí tem uma taxa bastante interessante de ocupação, que é de 90,3% e uma vacância de 9,7%, uma vacância realmente bastante aceitável, porque é o seguinte, uma vacância, vamos dizer assim, natural, entre 10% e 15%. Por que eu digo natural? Porque é o seguinte, os prédios que estão dentro dos fundos imobiliários também concorrem com outros prédios fora de fundos imobiliários, e por isso existe uma concorrência natural, né? Então realmente, tanto que antes dos 10% existe uma pressão de preços para cima, porque realmente existe a demanda por espaço daquele determinado ativo começa a ficar muito alta e os preços naturalmente vão subindo. Então realmente esse fundo está basicamente iniciando-se essa pressão de preços. Obviamente que tem que ver qual é a localidade, porque dependendo da vacância das redondezas, essa pressão pode não acontecer, mas em geral, na cidade de São Paulo, isso pode acontecer sim. E olha só, a maioria aí dos contratos são reajustados pelo IGPM, que é o famoso índice de aluguel, sendo que 1,5% está em renda mínima garantida, que é basicamente uma renda que é garantida por um tempo determinado, até, por exemplo, a maturidade do empreendimento. Passou essa RMG, aí realmente o aluguel que cai no fundo é o aluguel operacional de fato do fundo e não desse mecanismo aí temporário. E agora, na tabela, no gráfico 2, aqui a gente pode ver o seguinte: a disposição da participação de cada imóvel. 27% do edifício da Barra da Tijuca, 18% do Evolution Corporate, a gente tem aqui o Parque da Cidade, aqui que é o de Brasília, que é 6%, a gente tem aí o Complexo Madeira, no caso, que é 5% em Alphaville, o edifício Canopus, que é 27%, e o Corporate Emiliano, que é 7%. Olha só que interessante, sendo que todos os ativos ali têm um padrão construtivo muito bom, que é no mínimo A, sendo que 39% é A, 37% AA e 24% AAA, o que mostra que realmente o fundo tem qualidade em termos de ativos, qualidade construtiva, ok? Agora os dividendos reais por cota. Aqui no comecinho aqui do fundo, a gente tem aqui uma distribuição aqui um pouco maior que 0,4 por mês, aí depois caiu de novo, mas realmente retomou aqui a operação, distribuindo até R$1 por cota. A gente teve uma distribuição extraordinária e depois o fundo aqui realmente caiu a distribuição, mas volta ao normal, sendo que há basicamente uma linearização em que durante muitos meses o fundo distribui 81 centavos por cota, o que é muito bom, que demonstra previsibilidade das operações, dado o risco do ativo. Então realmente isso é muito interessante neste fundo imobiliário. Aí em seguida a gente tem o Dividend Yield, que é basicamente reais por cota dividido pelo preço de mercado desta cota. Então realmente aí a gente tem a rentabilidade do rendimento.
E novamente, a gente tem aqui uma volatilidade bastante alta no início desse fundo, tem uma distribuição acima do normal, e realmente dali a gente tem aqui uma baixa volatilidade no yield, aqui, o que é muito bom, que novamente demonstra uma previsibilidade frente às operações desse fundo. E assim, se o fundo demonstrar uma certa previsibilidade, dá uma segurança para o cotista. Obviamente que isso é o passado, mas realmente dá um pouco mais de conforto para as operações futuras nesse fundo imobiliário e, por que não, considerar aí uma tese de investimento nesse fundo imobiliário. Então é isso, pessoal, esse é o fim desse vídeo sobre o RECT11, fundo de escritórios. Muito obrigado, não se esqueça de curtir esse vídeo, dar o joinha, seguir o Fundo Explorer nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!